obrigado, pastor Ivanildo, pelo convite. Pastor Ivanildo, conheci uma pregação que eu fui lá no pastor Jorge. Ele me viu lá tocando violão, mas eu não sei tocar, pastor. Eu sou preso a cifra, isso me aprisiona. Não, aí, de ouvido só Jesus. De ouvido eu não tiro nada, só lendo. Eu sou preso a isso aí, infelizmente. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 8, versículo 36, mas eu queria ler o 32 também. João 8, 36, mas eu quero ler o 32 antes, porque o tema é sobre liberdade, né? Libertação. Então nós temos que falar sobre isso, amém? João 8, 32, todo mundo conhece esse versículo, é um versículo que todos têm de cor, mas é bom que nós leiamos novamente, para que fique afixado em nossa mente, em nossa tábua do coração, porque quanto mais nós guardamos a palavra de Deus, ela vem nos dar liberdade de estar no seu Espírito. Bom, acharam? Para quem não me conhece, me chamo pastor Castelano Rangel, eu sou aqui da Assembleia de Deus, Ministério ADECIM, Estrada do Sapê 355, sou pastor vice-presidente lá, meu pastor presidente manda um abraço para todos, pastor Roberto Batella, e ele mandou um abraço para todos aqui. Eu estou representando a nossa igreja, mas nós todos somos irmãos em Cristo. A denominação e placa denominacional não nos leva ao céu. Quando chegarmos lá na glória, só o que vai nos levar é o sangue do Cordeiro, e lá não tem denominação, tem santo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Tem remido aqui essa noite? Dá uma glória a Deus aí. Acharam? 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eita, vou repetir mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Eu vou falar mais uma vez. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podeis assentar em nome de Jesus. Eita Deus, é tremendo quando nós chegamos num lugar. Eu moro aqui há anos, eu passo aqui em frente há muito tempo e nunca entrei por essas portas. Hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer esse povo de Deus maravilhoso. Meu irmão eu já conheço há muitos anos me viu pregando lá, pastor Rogério, glórias a Deus. Deus é tremendo. E hoje aprove Deus trazer aqui. Todos nós vivemos problemas, adversidades. Quem de nós não passa por problemas? Sendo cristão ou não, temos os nossos problemas. Vivemos em um mundo onde muito fala-se em liberdade, sim ou não? O mundo, ele tem arbitrado a liberdade de todas as formas. Liberdade de expressão, liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade de todas as formas. O ponto básico de tudo isso, e a pergunta é: essas pessoas verdadeiramente são livres? Quereis vossa liberdade? Todos querem, o mundo grita isso. Sou livre, meu corpo, minhas regras. Mas em que ponto a liberdade do mundo agrada a Deus? Jesus aqui no texto em apreço, ele apresenta um conceito diferente de liberdade. Jesus aqui ele coloca uma liberdade que somente ele e não há outra pessoa que possa dar. Às vezes aceitamos Jesus, caminhamos anos na presença de Deus e ainda não estamos livres. Quantas pessoas vivem na presença de Deus? E tempo de igreja não quer dizer que você é santo, é salvo, é liberto. Muitas pessoas vivem uma falsa liberdade religiosa. Acham porque são da igreja. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu sou livre. Eu estou em todos os cultos. Eu sou livre. Mas quando aparece a primeira adversidade, o primeiro problema, a primeira causa grande, o gigante se levanta, aí você verdadeiramente não mostra que é livre, porque quem é livre em Cristo se porta como um salvo em Cristo. Não é problema, é a adversidade que vai tirar o meu foco, a minha meta,
E qual é a meta e o foco do crente? É o céu. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar um dia. Mas nós vivemos como se tudo isso aqui fosse tudo. Não, meu irmão, aqui é apenas uma passagem. São pessoas que acham que estão ali naquele contexto. Não, eu tenho dinheiro. Um dia desse o rapaz falou para mim: não, eu tenho dinheiro, não preciso de nada. Eu tenho dinheiro, eu não preciso de nada. Liberdade financeira. E eu perguntei para ele: o teu dinheiro consegue comprar um plano de saúde? Sim ou não? Mas o teu dinheiro compra a saúde? O teu dinheiro pode comprar uma cama, mas ele compra o teu sono. Mas Jesus, ele nos apresenta uma liberdade diferente, que somente ele pode dar. Está aqui, meu irmão. Conhecereis. Tudo implica em conhecer, em prosseguir e conhecer. Como eu conheço essa liberdade que nos é apresentada nas palavras de Deus? Tem irmãos que, se eu perguntar aqui, não precisa responder, mas você leu um capítulo bíblico hoje? Eita glória! Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade. Eu tenho que conhecer. Como eu vou conhecer se eu não conheço este livro? O pastor falou aqui sobre pessoas que conhecem a letra, mas não vivem o Espírito. Essa letra, além de ser letra no papel, ela tem um espírito de vida nela. E somente os libertos em Cristo podem obter o poder que ela tem. Aleluia! Aleluia! Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. E tendo feito tudo, permanecei firmes. Porque a vossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra todos os principados, potestades, dominadores, nos lugares celestiais da maldade, tomando sobre vós o capacete da salvação. Vou parar para a gente elucidar esse texto. A Bíblia diz: na força do seu poder. Onde está a força do poder de Deus para que nós possamos resistir tudo isso? Você leu um versículo bíblico pelo menos hoje? Eita! Você, quando acordou hoje, você botou o teu joelho no chão e orou, agradecendo por você ter acordado. Porque o pastor falou uma coisa aqui que é fato. É fato. Quantos ontem deitaram as suas cabeças no travesseiro, planejando hoje o seu trajeto, mas não conseguiram acordar? E você está aqui hoje porque Deus lhe permitiu o ar nos teus pulmões. Eita glória! Quantos ontem disseram: amanhã eu faço, amanhã eu vou, e eles hoje estão sendo sepultados? Mas nós acordamos hoje vivos para a honra e glória de Jesus. E você não leu um capítulo ou meditou um pouco na palavra? Meu Deus da glória! Porque que é liberdade? A liberdade começa dentro das Escrituras. Salmo 119, verso 11 diz: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Todo mundo acha que é uma canção de Cassiane, mas é Bíblia. Como eu vou guardar a palavra no meu coração se eu não medito nela de dia e de noite? Se eu não sou como árvore plantada junto a ribeiros? Porque quando eu estou junto aos ribeiros, de lá eu tiro todos os nutrientes para que eu possa estar de pé. Se você hoje está de pé, é porque Deus lhe permitiu. Mas faça desse momento para a glória dele, meu irmão. Busque, se consagre, santifique a tua vida. E como, pastor? Na força do seu poder, porque certamente o dia mal vai chegar para todos. Se não chegou para você, vai chegar ainda. Ô glória!
Se não bateu na tua porta, ele ainda vai bater. E como eu vou resistir o dia mau? Nós estamos falando de liberdade. Para eu resistir o dia mau, eu tenho que ter essa liberdade em mim. E a liberdade tem que me tirar da minha vida o que atrapalha a minha comunhão. Foi falado esta noite aqui, a minha intimidade. Porque o pecado atrapalha isso. E não use da tua liberdade para errar. Porque a Bíblia te adverte. Sede vigilantes. A Bíblia diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Por que a oração não vem antes da vigilância? Porque quando eu estou vigilante, eu estou olhando o perigo que pode chegar a qualquer momento na minha tenda. E de longe eu avisto e toco a trombeta em oração. Deus, envia a tua unção, teu poder, a tua autoridade, para que eu possa resistir esse dia mau que está chegando. Aí eu vou ter e exercer essa liberdade. Porque Jesus aqui estava repreendendo quem era religioso. Lê o texto para você ver com quem Jesus estava falando. Com fariseus. Fariseu naquela época não era alguém hipócrita, era alguém que conhecia a palavra, era aquele que era responsável para ensinar a palavra, era alguém que tinha comunhão com Deus. Jesus estava aqui repreendendo eles. Eles se diziam ser livres porque eram descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, mas eles estavam presos ao pecado. É isso que eu quero que vocês entendam, meu irmão. Não é porque nós somos crentes que nós não vamos perder a nossa liberdade se nós não estivermos vigilantes diante da sua presença. Meu irmão, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para eu resistir, a Bíblia diz uma coisinha antes: sujeitai-vos, pois, a Deus. Meu Deus. Como eu vou me sujeitar a Deus, pastor? É tão difícil nesses dias. É difícil, que a gente falou que é fácil. Ninguém falou que para você é fácil ser crente. Vivemos nos dias odiernos onde a violência está muito extensa. Sensualidade é loucura. Eu estava falando ontem da igreja que o Rio de Janeiro, se hoje ele estivesse na época de Deus lá de Sodoma e Gomorra, ele estaria sendo destruído junto com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era pintinho perto do Rio de Janeiro. A graça de Deus é que não permite que isso aconteça. Mas, meu irmão, se nós não estivermos firmes na palavra, nós não resistimos o dia mau. As pessoas querem vitória, as pessoas querem receber milagre, mas como eu vou receber milagre se eu não tenho liberdade para esse milagre chegar na minha tenda? Vou citar para você aqui o Salmo 91, todo mundo conhece de cor, sim ou não? Aquele. Qual é a palavra que eu disse? Aquele. Está dizendo talvez alguém? Não. Aquele. Aquele quem? Quem habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinho, da peste perniciosa. Todo mundo quer isso, né? E aí vai 1000 ao teu lado, 10.000, mas olha só: aquele que habita, descansa. Vamos lá, meu irmão. Para descansar, eu tenho que confiar. Eita glória. Como é que eu vou descansar se eu não confio? Quando a prova bate, o dia mal bate, o irmão grita, o irmão chora, o irmão esperneia. Ei, eu estou desempregado já há um bom tempo, vivo de aluguel. Deus não deixou faltar até hoje nada para mim. Pago o meu aluguel todos os meses. E você acha que eu prego, eu cobro para pregar? Pastor, pode vir pregar aqui na minha igreja? Posso. Só se for longe eu peço para pagar passagem. Se não for longe eu vou dos meus meios. O senhor cobra alguma coisa, pastor? Não, não cobro nada. Que isso, pastor? Todo mundo cobra, o senhor não quer? Não. Deus me deu de graça ele me dá. Eu fui pregar numa igreja chamada Assembleia de Deus, lá dentro da Barreira do Vasco. No meio da pregação, o profeta se levanta dentro da igreja para a pregação e diz assim para mim: pastor, Deus manda te dizer agora essa mensagem: a porta que ele fecha, ninguém abre,
e a porta que ele abre ninguém fecha. Deus manda te dizer que fechou a porta do emprego na tua vida. E aí, o que tu faria, irmão? O diabo bateu na minha porta. E aí, qual seria a tua atitude? Homem, chefe de família, com contas para pagar, vivendo de aluguel. Qual seria a tua atitude? Quando eu cheguei em casa, a minha mulher fala para mim assim: vamos ter que entregar a casa. Falei para ela: Deus não mandou entregar nada. E como é que a gente vai fazer para pagar? Eu não sei, Deus proverá. Porque a resposta que o varão deu depois foi assim para mim: mas Deus manda te dizer, varão, faz a minha obra, que eu sustento a tua casa. Desde aquele dia até hoje, Deus não deixou faltar nada. Comprei uma geladeira esses dias, não tinha condições nenhuma de comprar. Como é que eu vou comprar uma geladeira de quase 5 mil reais? Desempregado. Sabe o que é isso? Eu descanso naquele que prometeu. Eu descanso diante daquele que falou: olha, eu vou estar contigo, faz a minha obra. Isso é liberdade, não é o que o mundo tem. Ser livre é confiar que mesmo quando você não tem recurso, Deus envia. Aí eu tenho que pagar a primeira parcela agora, dia 13. 400 e lá vai quebrada. Aí me perguntaram: tu tem o dinheiro da parcela? Eu falei: não, Deus proverá. Quando foi ontem, nem contei isso para minha esposa. Só não vai falar nada não, isso aí é entre eu e Deus. Fica quieto. Quando foi ontem, eu fui visitar meu primo que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Eu tenho falado muito de Jesus para ele em videoconferência, eu oro por ele. E aí ele queria me ver, porque ele já não me via há muitos anos. A última vez que ele me viu eu era criança. E ele já está com 60 e pouco, quase 70, eu tenho 55. E aí ele queria me ver. Lá fui eu 8 horas da manhã para a casa da minha prima. E lá tomamos um café e eu preguei Jesus para ele de 8h30 até meio-dia, falando de Jesus com ele. Aí na hora de vir embora, vem ele para mim: primo, chega aqui, você pode comprar uma capa para o Marcelo do laptop que eu dei para ele? Eu falei: posso, eu mando dinheiro para você. Eu falei: amém, pode deixar que eu compro. Aí ele veio e fez assim, meteu a mão no bolso, tirou $100. Eita. Eu mostro. $100. Deus me deu $100. E ele falou: compra a capa e o resto é teu. Sabe quanto é que é a capa? R$56. Eita. Aqui está aqui a minha conta paga da minha geladeira. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que, quando você diz Deus proverá, Ele levanta recurso de onde você menos espera. Como eu ia saber que meu primo ia me dar esse dinheiro? Eu não fui lá para isso. Eu não tinha pedido nada para ele, mas o meu Deus havia falado, tinha dado promessa. Ele disse: faz a minha obra, porque eu vou te sustentar. E a primeira parcela da geladeira já está paga. Esse é o Deus que servimos. João 8,34 diz assim: Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Meu irmão, nós temos que entender que aquele que erra vira escravo do erro. Já viu o mentiroso quando ele mente? Ele tem que continuar a mentira, e isso torna-se um ciclo vicioso. Um abismo chama outro abismo. Chega a um ponto dele tornar escravo dessa mentira, porque para ele não passar vergonha, ele tem que continuar sustentando aquilo. Mas, meu irmão, ninguém sustenta muita coisa durante muito tempo. Uma hora a casa cai. Jesus revela uma prisão espiritual realmente por causa do pecado. Não é apenas um ato. Quando eu minto, eu estou me colocando como filho de quem? João 8,44. O diabo, ele é homicida desde o início. E ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira e eu estou ali fazendo a vontade dele, eu sou filho de quem? De Deus ou da mentira? Mas eu sou crente, irmão. Crente dentro da casa de Deus mentiroso é filho do diabo. É difícil a gente ouvir isso, mas é duro. A Bíblia é para confrontar mesmo. Quem te disse que eu vim aqui para poder falar o que eu queria? Eu vim aqui para falar o que Deus quer que vocês ouçam. Porque tem coisas que nós temos que nos libertar, meu irmão. Aqui, ó, Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentar por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quando você obedece a Deus, você está na obediência para a justiça. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que
sacrificar. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19 diz assim, prometendo-lhes liberdades, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal também faz servo. Meu irmão, quando o diabo derrota um crente, isso acontece muito, você vê aí pastores caindo, homens de Deus aí, escândalos, eles se tornam servos vencidos, prisioneiros de Satanás. Mas essa noite, meu irmão, eu creio que Deus veio trazer essa mensagem para que você entenda que se você quer exercer a liberdade, você tem que vencer todas essas lutas, a luta dos vícios, a luta dos pensamentos errados, a luta dos traumas, porque o que tem de gente traumatizada, que entra na igreja e ainda dá trabalho com o pastor, traumas com família, pecados ocultos, e esses traumas que essas pessoas levam dentro da igreja vai dar problema. Aí o pastor tem que ser psicólogo para poder tratar essas pessoas. Meu irmão, Jesus está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tenha liberdade em Cristo, mas busque a verdade para ela te libertar. Nem todas as prisões ela tem grades, meu pastor. Tem prisões emocionais. Tem prisões que fazem com que a nossa mente fique ali rodeando. Quem tem ansiedade? Ansiedade é uma prisão. Porque ansiedade é o medo do futuro. Nem aconteceu, a pessoa está dizendo: já pensou se eu fosse ansioso? Estou arrebentado, desempregado. As contas às vezes dia 10. Vai chegando dia 8, dia 9, às vezes eu não tenho o dinheiro todo. Já pensou se eu ficasse? A minha esposa diz que eu bato na cama e eu ronco. Eu não sei se eu ronco não, ela diz que eu ronco. De repente ela está me enganando. Eu deito e eu ronco, sabe por causa de quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz no Salmo 4, verso 8: em paz eu me deito, só porque o Senhor me traz em segurança. Eu deito e durmo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Lembra de Abraão? Deus prometeu que Abraão seria o quê? Pai de uma grande... Meu irmão, aí Deus vai, camarada tem o filho dele, Deus pede quem? Pediu o filho dele, sim ou não? Pediu o filho dele para quê? Para sacrifício. Sabe qual era o sacrifício? Ele ia ser imolado. Aí depois ia ser atacado fogo. Isso é o holocausto. Imolado quer dizer, ia ser passado com a faca, depois ia incendiar o corpo dele. Mas qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Só que a pessoa, quando esquece da promessa de Deus, ela não cumpre os propósitos divinos. Abraão não esqueceu, porque quando Abraão foi pedir o seu filho, ele não titubeou, não brincou, não falou: ah, Senhor, meu único filho. Ele pegou, chamou o jovem, vamos embora, albardou o cavalo, botou tudo, levou e foi caminhando para onde? Para o monte. Sabe por que ele foi? Porque ele sabia que Deus tinha prometido e ele é fiel para cumprir. Deus falou que ele seria o pai de uma grande nação. Como é que ele ia ser pai de uma grande nação se o filho dele ia ser morto? Então ele estava acreditando que se ele tivesse de matar, Deus traria de volta. Meu Deus. Isso é acreditar na promessa, mesmo quando as circunstâncias não cabem aos nossos olhos. Porque nós olhamos, na mesma hora, se eu perguntasse para os irmãos iam falar: não, meu filho não. Você levaria o teu filho para morrer? Ah, não, tá maluco, não vou mesmo. Me perdoe, Deus, mas eu não vou levar meu filho não. Abraão nem contou para Sara, porque se conta para ela, ela ia fazer a mesma coisa que muitos de nós. Tá doido, Abraão? Tu não vai matar meu filho não, já foi uma luta para ter ele. A promessa demorou 25 anos, agora tu quer tirar meu filho, tu não vai levar ele daqui, nem que passe por cima de mim. Por isso ele não contou. Ele foi direto para o monte, e lá no monte ele vai, apronta tudo. E deixa eu te dizer uma coisa: Abraão estava com 100 e poucos anos. O filho dele, todo mundo acha que ele era uma criancinha. Faz os cálculos na Bíblia, ele devia ter de 33 a 37 anos. Um homem forte, aguentaria derrubar o pai de 100 e poucos anos.
Mas ele se sujeitou também à promessa, porque ele acreditava que Deus tinha falado com o pai dele, e o Deus do pai dele era o Deus dele. É por isso que eles diziam: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque eles tinham convicção, e isso se chama fé. Ora, pois, é o firme fundamento. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. O mundo nos dá uma falsa sensação de liberdade. Deus não. Deus nos dá uma liberdade mesmo quando o mundo diz que não. Se eu não acreditasse que Deus poderia me abençoar, eu estaria igual um desesperado, trazendo a loucura para todos ao meu redor. Mas eu continuo pagando lá o meu aluguel de R$ 1.365. Todos os meses pagando conta de água, luz, e agora aumentou a luz, né? Porque vai a bandeira amarela. Em nenhum momento Deus deixou atrasar uma conta minha. E eu não me glorio em mim, eu me glorio no Deus que prometeu e está cumprindo. E Ele pode fazer também na tua vida. Se Ele prometeu a cura, Ele vai trazer. Se Ele prometeu a liberdade financeira, Ele vai te dar estratégia. Mas tem que ser nele, por Ele e para Ele. Porque o mundo traz uma falsa sensação de liberdade. João 8,33 diz assim, ó: somos descendências de Abraão. Isso os hipócritas falando com Jesus. Nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres. Olha a raiva deles quando Jesus falou que eles tinham que ser livres. Eles acharam que eram livres por tradição religiosa. Como tem crente achando isso? Ah, não, eu sou filho de pastor. Meu pai canta na igreja. Meu filho, meu pai é isso, assim, assim. E você? É lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não tem tradição religiosa, não tem tradição espiritual, não tem herança. A herança é do Senhor. Ou você é, ou não é. Jeremias 17,9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem os conhecerá? O nosso coração, quando não está pautado em Deus, ele é enganoso e é perverso. Apocalipse 3,17 diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e nada sabes que és um cego, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Meu Deus, isso está na Bíblia. Deus está dizendo para meu irmão: você está dizendo que é rico, mas eu estou te vendo como um cego, miserável, pobre e nu. Por quê? Porque não tem a liberdade, não tem o alicerce, não tem Cristo. Sem Cristo nada somos, meu irmão. E a pior prisão é daquela pessoa que não percebe isso. Uma vez eu fui pregar numa igreja, lá dentro do Palmeirinho. Quem conhece o Palmeirinho? Eu sou pastor, mas eu estou de terno e gravata aqui, mas lá fora eu não vivo de terno e gravata 24 horas. Eu ando de bermuda, boto chinelo, boto uma camiseta, eu vou para a academia treinar. E aí eu fui pregar numa igreja, uma irmã se levantou, a igreja estava lotada de manhã, consagração, e a irmã se levantou, foi na cabeça da dirigente, falou, e eu estava sentado no púlpito, eu vi ela falando com a dirigente. E a dirigente olhou para mim, ela olhou para mim, levantou e foi embora. Tudo bem, preguei a palavra de Deus. Naquele dia eu tinha preparado o esboço e Deus mudou tudo, Deus colocou do jeito dele. Naquele dia Deus me usou em revelação, em visão, em cura. Cura naquele momento. No término do culto, quando a palavra foi terminada e a igreja estava preparando para poder receber a bênção apostólica, a irmã veio pedir-me perdão. Eu não conhecia a irmã, eu naquele dia que a conheci. Perdão de quê? Mas eu tinha visto o que tinha acontecido. E a irmã falou assim: me perdoe, pastor, porque eu lhe julguei, porque me falaram que o senhor não anda na doutrina. Aí eu falei: qual doutrina? A do homem ou a de Deus? Porque usos e costumes não é doutrina. Doutrina é palavra. É o que o pastor falou. Tu prega, vive. Vive o que tu prega. Isso aqui é doutrina, ensinamento bíblico, teológico. Palavra que traz vida. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele é a lâmpada. Jesus lá no livro de Apocalipse diz que na perna direita dele está escrito: Verbo de Deus, Palavra de Deus.
Ele é a palavra. O livro de João, capítulo 1, verso 1 diz que ele, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então a palavra que é o verbo é Deus. É vida. Esses dias o rapaz falou para mim, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, eu não consigo entender. Eu falei para ele, porque você lê a letra, você não tem o Espírito. Isso é a diferença. E eu estava sendo julgado por isso, mas Deus é tão bom que honrou naquele mesmo dia. E depois dali eu voltei muitas mais vezes lá. E aí acabei virando amigo do pastor de lá, que é filial da igreja que é ali na Domingo dos Santos. Assembleia de Deus, Domingo dos Santos, Betembeiro. Pastor Walter. Então são essas coisas que acontecem, meu irmão. A pior prisão é aquela pessoa que não percebe a sua religiosidade, pois ela não é liberta. Religião não salva, meu irmão. Eu costumo dizer que a religião até hoje só destruiu vidas. Vamos ver atualmente, Nigéria, a religião está matando nossos irmãos, porque os islamismos estão assassinando por dia 2.000 pessoas, porque elas são servas de Deus. E vocês acham que elas negaram Jesus porque estavam sendo ameaçadas? E quantos de nós temos a liberdade do nosso país, por mais pior que esteja, mas nós temos a liberdade ainda de ter a nossa Bíblia e de ter as portas de nossa igreja abertas? Negamos a Jesus porque não temos oportunidade. Negamos a Jesus porque o pastor não chamou no dia para cantar, ou porque a irmã não falou, ou porque olhou de cara torta, meu irmão. Os irmãos estão a ser assassinados. 2.000 vidas enterradas vivas, de cabeça para baixo, com os pés para cima. Eu vi uma criança sendo esfaqueada com um facão. E aí, crente, você sai daqui aborrecido porque o pastor trouxe uma palavra mais dura? Cadê a tua liberdade? Quem é livre em Cristo suporta a palavra dura do altar, porque é correção para o teu bem. Quem não é livre é bode. Porque teve uma coisa, conhece a ovelha? A ovelha, ela é mansa, ela vai para o matadouro sem dar um gemido. Agora o bode não. O bode é arisco, ele pula para lá, ele pula para cá, ele dá amarrada. Se tu demora, ele vai te jogar no chão. Ele é rebelde, ele não é adestrado. Tem muito crente achando que é ovelha, mas é bode, não tem liberdade. Tem que ser livre, meu irmão. E a liberdade é aguentar até o último momento, porque isso aqui é temporário. A nossa maior glória lá no céu é na eternidade. A Bíblia diz: vós sois cidadãos do céu. A nossa pátria não é o Brasil. Eu sou brasileiro, mas a minha pátria é o céu. Meu presidente não se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Meu presidente se chama Jesus, o Messias. Ele é quem rege a minha vida, Ele é quem é meu Senhor, Ele que é o meu Rei. Eu não posso ter aparência de espiritual. Temos que quebrar cadeias essa noite. Você está disposto a quebrar essas cadeias na tua vida? Tem gente que diz que está tudo bem, mas está preso por dentro. Quando a primeira prova chegar, nós vamos ver se você é crente. Porque vai vir. É o irmão que vai falar mais alto contigo. Aí o irmão diz assim: eu, pastor, não aguento não. Se pisar no meu pé, eu rodo a baiana. Crente não tem baiana, crente tem Espírito Santo. Se tu roda a baiana, tu tem que se libertar. Tu não tem liberdade. Irmão, tem crente que pisou no pé. Na igreja é a mesma coisa. Deu 9 horas e a hora de acabar o culto. Aí o crente falou: o irmão falou isso para mim, irmão. O irmão falou isso para mim: pastor, tem que ter ordem e decência na igreja, porque o culto acaba às 9 horas, vocês estão acabando às 9h30. Até 9 horas eu sou crente, depois 9 horas. Deixa eu só falar para você: diácono. Eu falei que ele vai se libertar, irmão. Vai se libertar. A Bíblia diz que o salmista declarou no Salmo 127, está escrito, está lá. Meu irmão, ele declarou: olha, quisera eu, orei, eu pedi para poder habitar todos os dias na casa do Senhor, para aprender no seu santo tempo. Meu irmão, ele queria morar dentro da casa de Deus. Aí tá, gente, deu 9 horas, vai começar o futebol. Pastor, não cala essa boca. Eita!
Eita glória! Vai começar a novela que está passando boa. Eu estou vendo agora aquele negócio que está lá no 13, a casa do patrão. Meu Deus do céu, o pastor não dá o amém. Crente se liberta, que é o melhor lugar para tu estar. Se tu tiver de ver alguma coisa em casa, vê depois. Mas primeiro vê aqui a palavra. E quando chegar em casa, vai degustando a palavra. E quando chegar na hora de dormir, continua degustando a palavra. Esses dias eu estava lendo a palavra de Deus lá em casa. Eu comecei no capítulo 1. Não saí dos 3 versículos primeiros. Eu lia, quando chegava aqui os olhos começavam a lacrimejar, eu voltava de novo, lia de novo. Aí eu falei assim: Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa comigo aqui dentro? Me revela. Daqui a pouco Deus me fez ir lá no hebraico original. Eu fui no original, peguei o original, falei: Senhor, aqui está o original, o que é isso? Me revela. Daqui a pouco Deus foi me dando o entendimento daquilo. Eu comecei a chorar, porque eu já tinha lido aquela palavra várias vezes e eu ainda não tinha aprendido aquilo ali. E aí Deus falou comigo: é isso aqui que eu quero, meu filho. Você aprendeu errado esses anos todos. Mas quando a gente só lê por ler, vamos apostar corrida para ver quem vai ler a Bíblia inteira o ano inteiro. Meu irmão, eu estou acordando 4 horas da manhã para orar. Depois que eu comecei a acordar 4 horas da manhã para orar, parece que a luta aumentou. 4 horas da manhã para orar. Aí eu oro de 4 às 5. 5 horas eu vou deitar. Aí eu acordo, vou lá para o meu computador, pego minha Bíblia, ligo lá no computador, vou preparar as pregações, vou preparar as palavras, que eu tenho um canal no YouTube, então eu tenho que postar todo dia vídeo, que eu já sou monetizado, então é 7 a 8 vídeos. Para você ver, quando não era monetizado era um vídeo só, agora eles me exigem 7 vídeos todos os dias. E aí tem que ter o quê? Palavra. Aí o Senhor me dá a palavra. Tem dia que eu não tenho palavra nenhuma, eu peço: Senhor, eu vou ligar a câmera e vou gravar, o Senhor me dá a palavra na hora. E é o dia todo naquilo ali, ouvindo palavra, ouvindo pregação. E você acha que melhorou? Piorou. A luta multiplicou. A luta multiplicou. Só que eu sou servo de Deus. Eu fui forjado no fogo do Senhor. Quanto mais luta vem, eu digo para Satanás: Satanás, tu vai tentar, mas eu não vou desistir, porque eu sou servo de Deus. Eu vou continuar. Está doendo? Eu vou apanhar. Mas esse dia eu cheguei na casa da minha sogra transtornado. Ela falou assim: vai, pastor. Eu falei assim: agora você chama de pastor, né? Na hora de perturbar minha cabeça, não tem pastor. É assim, pastor, igual vocês. Está pensando que pastor não é pastor? Está pensando que a gente está ali? Mas a luta é prova. Para quem quanto é mais é dado, mais é cobrado. Mas eu tenho o maior amor em fazer a obra de Deus. Eu não paro de falar de Jesus aonde eu vou. Às vezes eu tenho oportunidade, eu começo, eu evangelizei aquele mercado ali, eu ganhei o gerente para Jesus. Ali não tinha oração de manhã quando a gente estava ali, quando começou a trabalhar eu e outro pastor. Era eu de manhã pegando e outro pastor na fechamento. Aí a gente começou a fazer oração. Aí o gerente falou assim: pode orar todo dia de manhã. Então todo dia de manhã a gente abria aquele mercado e orava. O rapaz do mercado lá, ganhei para Jesus. O outro lá de dentro do açougue, ganhei para Jesus. O outro estava todo dia falando comigo. Esse dia me ligou pedindo socorro: pastor, vem aqui que tem uma alma aqui desesperada, precisa de socorro. Meu irmão, não sabia o que fazer. Saí da minha mãe e vim correndo para cá de bicicleta. E aí paramos ali para poder ajudar o irmão. Isso é fazer a obra de Deus. E a gente está ali à disposição. O pastor está em casa. Eu acho que ele deixou de ser pastor que está em casa. Vão ligar para ele, vão perturbar no zap. Às vezes a esposa vai falar assim: desliga esse troço que todo mundo fica te ligando. Não, meu, não pode desligar não. Porque, querendo ou não, nós somos pastores, é a obra que Deus nos colocou. São vidas que estão confiando na gente. E se a gente errar, essas vidas padecem. É por isso que nós temos que buscar essa liberdade todos os dias. E temos que ensinar para vocês também serem livres para poder ganhar as benesses do reino. Vou ensinar algo para vocês. Mateus 6,33. Qual é essa mensagem? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Meu irmão, essa é o meu dilema. Eu busco o reino de Deus. Se eu busco o reino de Deus, ele trabalha em prol da minha vida. Eu não preciso pedir, Deus sabe. Eu preciso de conta para pagar, eu preciso de andar, eu preciso de comer. Deus manda, porque ele sabe que eu não estou preocupado. Ele diz lá: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. E eu não vou deixar de abençoar vocês. Parem de ser rebeldes. Sejam ovelhas. Sejam apacentadas. Aquele homem está ali,
E ele falou que é pequenininho. Mas meu irmão, esse negócio de pequenininho que eu sou mais valente em Deus. Também sou baixinho, tenho 1,68 m. Tem que ter coragem para poder estar com uma igreja, não é qualquer um não. Mas para isso ele tem que ser liberto primeiro, para poder Jesus libertar vocês. Porque ele vai ser o condutor de vocês. Ele é quem vai mostrar o caminho, ele é quem vai velar pelas suas vidas, ele é quem vai orar por vocês. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, Jesus não disse que era a religião que ia te libertar. Jesus não disse que era o teu esforço que ia te libertar. Ele disse que era Ele que ia te libertar. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão através dele. É por Ele e para Ele são todas as coisas feitas. E se nós estamos aqui até hoje, é porque Ele ainda tem obra na tua vida. Se você está de pé até hoje, é porque Deus ainda tem obra na tua vida. Então, meu irmão, recebe essa noite a liberdade de Cristo na tua casa, na tua história, na tua família, na tua vida. Para a gente finalizar, Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro nome, em nenhum outro há salvação, porque tem debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos seus pecados. Meu irmão, não há outro nome. Eu posso louvar um hino? E eu quero fazer um apelo para vocês. Eu posso louvar um hino? Tem como botar aí nessa telinha aí? Meu Triunfo, Vitorino Silva. A gente vai fechar com esse louvor. Vitorino Silva, é antigo, né? Ele foi lá na nossa igreja matriz louvar. Que bênção. Meu Triunfo. Eu te convido a se pôr de pé. E no meio dessa administração você vai glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Aleluia. Todos aqui são salvos em Cristo, sim ou não? Tem algum desviado aqui? Alguém que está afastado? Deixa eu te conhecer. Tem alguém desviado aí? Todo mundo aqui é crente? Amém. Então agora vocês têm que ser libertos. Esse aí, ó, meu tributo, esse aí mesmo. Esse primeiro aí. Agora eu não sei se eu vou enxergar a letra, porque eu não sei a letra de cabeça. Porque eu sou cego também, uso óculos. Eita Deus. Ih, ele apagou a luz, agora que me olhou. Acho que tem essa televisão daqui, ó. Eu leio por aqui, pode apagar a luz. Pode apagar a luz. Eita Deus. Meu irmão, coloca a mão no ombro do teu irmão aí. Eita santo. Deus é fiel. Me ajude porque a minha voz não está legal ainda não. Vamos adorar a Deus. Por tudo que fizeste por mim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim, e as vozes de milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou, que almejo ser, eu devo tudo a ti.
Deus está mandando dizer para você, toma posse da tua vitória, viu? Ele tem visto o teu choro, tem visto as tuas lágrimas e tem visto você lá no teu quarto pedindo a Ele por aquela bênção. Deus está mandando dizer para você assim, no tempo certo ela está chegando, vai dando glória enquanto ela não chega, porque ela já foi prometida e está à porta. A gente recebe quando dá glória. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, meu pastor, muito obrigado por me permitir acessar a sua